Então, estamos de volta com a nossa segunda aula de hoje, certo? E a segunda aula de hoje será de geografia, ok? Então, hoje nós vamos dar continuidade, certo? Sobre o estudo dos meridianos e sobre os estudos dos paralelos, ou seja, o estudo das linhas imaginárias que existem nos mapas do nosso planeta, certo? Então, nós vamos lá. Vamos para a página 348, ok? Então, pegue o seu livro e abra-o na página 348. Mas, se você não conseguiu abrir o livro ainda, eu acho que você já sabe o que deve fazer, não é mesmo? Pausar o vídeo e abrir o livro com muita calma na página 348, com cuidado para não rasgar as páginas, ok? Então, agora que você já está com o livro aberto, certo? Vamos para a parte de coordenadas geográficas, certo? Então, nós já aprendemos também na introdução, certo? Nas linhas imaginárias, que elas hoje existem, perdão, as linhas imaginárias hoje existem para melhor dar uma localização do nosso planeta, certo? Não do nosso planeta no universo, mas uma localização no nosso planeta, certo? Podendo ser a navegação, podendo ser a aviação, podendo ser também o transporte rodoviário, ou seja, carro, moto, certo? Ou seja, pelo GPS do celular, que você já deve ter visto, né? Aquele GPS, ou você já viu pessoalmente no seu celular, ou já pode ter visto em algum filme, algum desenho, certo? Aquela voz dizendo, vire para a esquerda, vire para a direita, siga em frente, aquela coisa, certo? Então, também é a partir dos nossos meridianos e paralelos, certo? Só que de uma maneira mais automática, já que é tecnológico. Mas vamos lá continuar, certo? O nosso estudo. Vamos começar a leitura, certo? E por favor, não me deixe lendo sozinho, leia junto comigo. Os paralelos e os meridianos formam uma espécie de rede ao se cruzar. Ou seja, os paralelos e os meridianos, que até que vocês devem estar lembrados, não é mesmo que eu já desenhei lá no quadro, não foi? Desenhei o meridiano, não foi mesmo, de Greenwich, e o paralelo, a linha do Equador, e mostrei a eles que eles se cruzam, não é mesmo? Então, eles formam uma rede, certo? Ao se cruzar. Daqui a pouco nós vamos ver mais de maneira mais detalhada no mapa. Um ponto de encontro de um paralelo com um meridiano chama-se coordenada geográfica, certo? Então, aqui nós temos, certo? No mapa mundi aqui, o planisfério. Nós temos, não é mesmo? Temos aqui a linha do Equador e aqui nós temos o meridiano de Greenwich, certo? Que vocês devem estar lembrados, não é? Que eu expliquei que era o principal paralelo e o principal meridiano, não é mesmo? E você pode estar sempre olhando, ó, que eles vão estar sempre se encontrando, certo? Não olhe no momento agora para o vídeo, mas olhe para o mapa, certo? No seu livro. Você vai ver, certo? Ó, que até tem um ponto F, tem um ponto B, tem um ponto E, e você pode ver que é onde as linhas se encontram, certo? Então, aqui está formando uma coordenada geográfica, certo? A coordenada geográfica são onde os paralelos se encontram com os meridianos, certo? E sempre tendo como referência a linha do Equador, que é o principal paralelo, e também tendo como referência o meridiano de Greenwich, que é o principal meridiano, certo? Então agora vamos voltar para a leitura. Por meio das coordenadas, é possível identificar a localização geográfica de qualquer objeto, lugar ou pessoa na superfície terrestre. Então, através dessas coordenadas, certo? Através desses encontros imaginários entre as linhas, entre os paralelos, certo? E os meridianos, é possível localizar qualquer coisa no nosso planeta, certo? É possível localizar uma rua, um país, uma cidade, um barco, certo? Um carro, a partir das coordenadas geográficas, certo? Então, mas como assim, professor? Como é possível encontrar?
só apenas mais esse quadrado aqui, mas deve ser muito grande em relação ao nosso planeta Terra, já que aqui é só uma representação. Isso mesmo, e realmente é bastante grande, certo? Mas agora vamos ver como é possível, através das coordenadas geográficas, ser possível encontrar qualquer objeto na superfície do nosso planeta, ok? E se eu falo superfície, você já deve lembrar, né, que é em cima, ok? Vamos lá. Esse endereço é expresso, certo, em latitudes e longitudes, certo? Então, dentro da coordenada geográfica, nós temos uma espécie de endereço, certo? Que não é o nome das ruas, certo? Não é a avenida, é o número, certo? Que vai indicar a parte onde está, tanto na latitude quanto na longitude. Mas, professor, o que é isso? Latitude, longitude, é tanta coisa em geografia. Calma, certo? Vamos ter calma, ok? Vamos agora ver o que é a latitude, ok? Latitude é definida pelos paralelos e indica a distância de cada um deles em relação ao paralelo principal, ou seja, a linha do Equador. Então, a latitude, certo, vai ser definida a partir dos paralelos, ok? Que vai indicar a distância de cada um deles a partir do quê? A partir da linha do Equador, que é o principal, esse que eu falei para vocês, que até corta uma parte do Brasil, não é mesmo? Então, certo? A latitude vai estar sempre em relação ao paralelo, certo? Do Equador, da linha do Equador. Então, a partir dele, vai dizer, está em uma latitude X, certo? Só o exemplo. Aí, a partir do grau do Equador, aí eles vão olhar se está ao sul ou ao norte, ok? A partir da linha do Equador. E os meridianos, certo? Definem a longitude que indica a distância de cada um deles em relação ao meridiano principal, o de Greenwich, certo? Então, já a longitude vai ser a partir, certo, do meridiano de Greenwich, esse que começa, certo, na cidade de Greenwich da Inglaterra, passa na Espanha, passa no continente africano, certo? Então, a longitude vai ser a partir dele. Então, se quisesse localizar, então diria, estou a tal distância da linha do Equador e a tal distância da linha do meridiano de Greenwich. Então, eles iam percorrer a distância das duas linhas, se localizando, até encontrarem o ponto onde o objeto se encontra, certo? E como é que é feitas essas medidas, professor? Certo? Como é que são medidas essas distâncias? Então, essas medidas são em graus, certo? Essas distâncias são medidas em graus, minutos e segundos. Professor, como assim? Então, suponhamos, aqui, certo? Ele está nesse ponto F, aqui no mapa, no Oceano Pacífico, ok? Então, para se localizar, por exemplo, um barco vai dizer, eu estou, certo, na linha do Equador, próximo à linha do Equador, a tantos graus do meridiano de Greenwich, aos graus da linha do Equador, certo? A 5 minutos e 30 segundos. Então, a partir com essas informações, certo? Claro que é bem mais preciso, ok? Então, iriam conseguir. E a cada paralelo é medido de 20 graus, certo? 20, 40, 60, ok? E aqui nós temos o 80, se meu livro não me deixa enganar, certo? Ao norte, ok? Isso mesmo, 40, 60, 80, certo? E aqui do mesmo jeito, 20 graus ao sul, 40 graus ao sul, 60 graus ao sul e 80 graus ao sul, ok? Então, isso aqui dá gravar as aulas sem o óculos, não é verdade? Aí a gente não consegue enxergar bem as letrinhas pequenas. Mas então vocês conseguiram explicar bem direitinho, certo? Então eles dizem, eu estou a 20 graus do Trópico de Câncer, certo? Então já vai saber que está na linha do Equador, certo? Estou próximo à linha do Equador, certo? E então estou a 5 minutos. Então eles vão pegar a partir daqui a 20 graus, certo? Vão aqui descer, a 20 graus sul vão descer e depois a 5 minutos percorrer e vão encontrar o barco, certo?
E do mesmo jeito, certo? É a partir do meridiano. Começa com 0, certo? E vai de 20 e 20 graus para o oeste e para o leste, ok? Então, a partir dessa maneira, eles conseguem encontrar qualquer objeto na superfície do planeta Terra. Então, eles poderiam dizer, tem um carro que está, certo, a 20 graus sul da linha do Equador. Então, já vão saber que está nessa região aqui, certo? A 20 graus sul, certo? E está a 40 graus oeste do meridiano de Greenwich. Então, eles vão lá percorrer, vão procurar no mapa e vão localizar, certo? Que se você observar bem aqui, tem todos os graus, ok? Então, certo? É mais ou menos desta maneira que se encontra um objeto na superfície terrestre, certo? A partir da longitude e da latitude através dos paralelos e dos meridianos. Mas aí, quando as aulas presenciais voltarem, certo? Eu vou dar uma explicada melhor para vocês, utilizando um desenho maior no quadro, para melhor entender, certo? Esta parte aqui, ok? E como atividade, eu quero que vocês façam, certo? Essa atividade da página 349, ok? Então, qualquer dúvida, se você ficou, você me liga, ok? Para retirar a dúvida, mas não fique com ela para si, certo? E tome bastante cuidado se for sair de casa. Use máscara, leve o álcool em gel. Quando chegar em casa, faça a sua higienização, certo? E lembre-se que está muito calor e beba bastante água, certo? Então, até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!